Olá e boas-vindas! Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje com muita energia, porque o assunto é extremamente prático. O foco é o protocolo de ação estruturado a partir do material do Pedro Cromo. É um método incrivelmente simples e direto para encontrar aquela direção imediata que a gente tanto precisa. A ideia aqui é entender como transformar a paralisia mental em pura produtividade. E o melhor, em apenas um dia. Sabe aquela frustração gigante de começar vários projetos maravilhosos e, no fim das contas, não terminar absolutamente nenhum deles? Pois é, essa é uma experiência quase universal. É aquela sensação de estar correndo numa esteira, muito suor, muito esforço, mas sem sair do lugar. Qualquer pessoa que se sinta assim sabe muito bem como essa falta de conclusão acaba sugando toda a energia do dia a dia. E para a gente entender melhor como essa paralisia funciona, vale a pena olhar para os sintomas mais clássicos. É aquele sentimento de estar o tempo todo ocupado, né, como se o relógio estivesse sempre no modo acelerado. Tem também aquela sensação de estar eternamente atrasado com as entregas. E, talvez o pior de todos, olhar para uma lista de tarefas imensa e literalmente não fazer a menor ideia de por onde começar. Validar essa dor é fundamental antes da gente mudar a chave da nossa mentalidade. Ok, vamos mergulhar nisso aqui, porque isso muda o jogo. Quando essa paralisia bate, a primeira coisa que a mente faz é buscar um culpado. E, geralmente, a gente cai na velha crença de que é pura falta de disciplina. Um fracasso pessoal. Mas a fonte original traz um reenquadramento sensacional. O problema real é o excesso. A questão não é a falta de vontade de trabalhar, e sim o fato de que tem simplesmente coisa demais acontecendo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que destrói qualquer chance de avanço. Ter excesso de coisas na cabeça e 1 milhão de coisas começadas ao mesmo tempo resulta numa falta de direção assustadora. É como um trânsito completamente engarrafado na nossa própria mente. Quando existe esse volume esmagador de informações e ciclos abertos, o progresso trava. Não tem como ir para frente. Por isso que a filosofia central desse material é tão maravilhosamente direta. A regra é: pare de tentar organizar tudo. Sério, tentar colocar esse caos todo em caixinhas perfeitas é uma armadilha enorme. A única rota de fuga real é começar a agir com direção. O segredo não é arrumar a bagunça perfeitamente, mas sim criar um movimento com um propósito único. Mas tá, como a gente tira isso da teoria e bota na prática? É aí que entra o protocolo de ação do Pedro Cromo, que é super eficaz e dividido em 4 passos rápidos: foco único, bloco de execução, limpeza de ambiente e finalização forçada. Vamos destrinchar cada um deles agora mesmo. Então, o ponto crucial aqui é o passo 1, foco único. A direção começa com uma única escolha. A regra de ouro nesse primeiro momento é a priorização implacável. O objetivo é escolher apenas uma coisa para conquistar no dia. Tem que ser a tarefa mais importante de todas. E o pulo do gato que garante o sucesso? Ignorar todo o resto. Para vencer a batalha de um dia caótico, é absolutamente necessário abandonar temporariamente as outras demandas e colocar toda a energia em um alvo só. Avançando, chegamos ao passo 2, o bloco de execução. É aqui que o ímpeto ininterrupto acontece, o verdadeiro motor do método. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a simplicidade desse número, 60. Toda aquela mágica de pegar o foco único e transformar em realidade acontece dentro de uma janela estrita, dedicada e fechada de exatos 60 minutos. Mas olha só, não são 60 minutos relaxados, tomando um cafezinho e olhando a janela. O protocolo exige regras severas, totalmente inegociáveis para essa 1 hora. Absolutamente nenhuma distração. 0 pausas para olhar o celular ou esticar a perna. E pura execução. Trocar de tarefa é proibido. O compromisso é um mergulho profundo no trabalho e nada mais. Isso nos leva ao passo 3, limpeza de ambiente, fundamental para proteger esse foco precioso. E como a gente protege esses 60 minutos de ouro? Eliminando os piores sabotadores. Tem que tirar o celular de perto, fechar aquelas 50 abas do navegador que ficam chamando a atenção e cortar o ruído externo. Manter só o que é estritamente essencial. Se um objeto ou programa não ajuda a resolver aquele foco único, ele tem que sumir do ambiente. Finalmente, o passo 4, finalização forçada. Um desafio enorme para quem adora organizar tudo, porque é a hora de vencer o perfeccionismo. O mantra aqui tem que ser repetido com muita convicção. Avançar é mais importante do que perfeito. Feito é melhor que perfeito, sempre. Terminar alguma coisa, mesmo que de um jeito meio imperfeito, é uma vitória gigantesca se comparado a começar algo perfeitamente e largar pela metade.
O medo de não ficar impecável é o que trava a engrenagem. Então, forçar a finalização e simplesmente entregar o resultado é libertador. Para materializar toda essa teoria de um jeito super prático, a fonte propõe um modelo fantástico, o plano de execução do dia. É só preencher essa tabela simples antes de começar o trabalho, definir o foco único, marca o horário daqueles 60 minutos, anota as distrações que já foram cortadas e estabelece o resultado esperado. Colocar tudo isso no papel resolve imediatamente aquela sensação de sobrecarga. Claro que esse protocolo de ação é um resgate perfeito e emergencial para quem precisa de direção agora. Salva o dia, com certeza. Mas a gente sabe que, embora isso resolva as próximas 24 horas, construir uma mente permanentemente organizada a longo prazo exige uma estrutura um pouquinho maior. E para quem quer dar um passo além e organizar a mente de vez, o próprio material sugere um caminho muito lógico. O próximo nível é o sistema chamado Clareza em 7 Dias, do método PEC. É a evolução natural para sair daquele travamento do dia a dia e instalar um mecanismo definitivo de foco e direção contínua. E, para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação para reflexão. Diante de todas as tarefas que estão batendo na porta, o dia de hoje será perdido numa tentativa inútil e exaustiva de tentar organizar o excesso ou será bravamente vencido através de uma única, clara e imperfeita direção? A resposta e o poder de tomar uma atitude agora mesmo já estão na mesa. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração de conhecimento com a gente. Até a próxima!